Para começar, vamos falar do Vasco. Terminou a pré-temporada nos Estados Unidos com uma vitória e uma derrota. O Vasco está de volta ao Rio depois da pré-temporada nos Estados Unidos. Foram 2 amistosos. No último sábado, o time venceu o Inter Miami por 3-0. Gols de Nenê, Alex Teixeira e Figueiredo. Antes, o Vasco perdeu para o River Plate pelo mesmo placar. O técnico Maurício Barbieri destacou que, nesse momento, a evolução da equipe é mais importante que os resultados. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. O próximo compromisso é contra a Portuguesa, na quarta-feira, no Luso Brasileiro pelo Campeonato Carioca. O Vasco busca a primeira vitória na competição. Com a garotada em campo, foram 2 empates nas 2 primeiras rodadas. A tendência é que o treinador escale boa parte do time titular na partida. Depois da pré-temporada nos Estados Unidos, a impressão sobre os 7 reforços e o novo time do Vasco é positiva. É um início de trabalho, é um processo, é um começo. Claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando ser melhor a cada partida. O Vascão jogou a sua segunda partida lá na pré-temporada com o time principal, lá em Fort Lauderdale. Perto de Miami. De Miami Beach. Meteu 3-0 no Inter Miami, Joãozinho. Gigante da colina chegou, despertou, acordou, macetou. Fica uma impressão um pouco mais legal em relação ao primeiro amistoso lá na terra do Mickey, porque quando perdeu por 3-0 para o River, quem analisou só o resultado falou, foi amassado. Beleza, pode até ter sido amassado com 3 gols, mas foi um início de jogo com 10 minutos impressionante do Vasco contra o time argentino. Já contra o Inter Miami, o Vasco não jogou tão bem, mas fez valer a força da sua camisa, venceu a partida com tranquilidade por 3-0, passou um outro veneninho ali, mas venceu a partida. Importante para voltar para o Campeonato Carioca forte. A 777 falou muito sobre isso, sobre fortalecer a marca do clube internacionalmente, mas para isso tem que cuidar da marca aqui internamente diante do seu torcedor, que é conquistar os títulos, a começar pelo Campeonato Carioca, e o super ponto positivo disso daí é poder recuperar o Alex Teixeira, trazer ele de novo para o Vasco, no sentido de voltar a atuar em um grande nível. Ele que por muito pouco não saiu do Vasco da Gama, teve um namoro lá com o Corinthians, quase saiu, mas acabou renovando. Tem uma expectativa legal para esse Vasco da Gama, principalmente no primeiro semestre, que vai dizer muito de como será o ano do clube. Gostou do Ivan? Aí, ó. Esse goleiro é alto nível. Você é goleiro. Você pode falar melhor do que eu sei, que você não gosta de comentar. Ele é baita goleiro, cara. Quem? O Ivan? Não, você tá falando de Não, cara, tá falando do Ivan. Continua do Ivan. Vai. O Ivan é um baita goleiro, cara. Goleiraço. Seleção brasileira. Quando tu apontou pra lá, eu falei assim, tu tá... Mas tá no currículo dele lá, né? Tá lá registrado. Goleiro, só tá registrado. Registrado. Tem meu númerozinho, vai. Não sei qual é, mas cara, é um achado no mercado que o Vasco fez. Ele estava no Zenit da Rússia de São Petersburgo. Vinha fazendo um campeonato russo regular, mas pelo Corinthians não teve essa defesa aí. Olha aí, isso aí é defesa de baita goleiro. Porradão, pancadão. Ele é alto nível, infelizmente porque ele é uma boa pessoa e fez um campeonato, principalmente no primeiro semestre, legal, em relação ao Thiago Rodrigues, né? Mas acho que o Thiago Rodrigues não vai jogar, cara. Com o Ivan de titular no Vasco. O Ivan é pique seleção brasileira, cara. Ele é muito bom Numa goleiro. boa. Sempre foi, né? Sempre foi bom goleiro. Teve pouca chance no Corinthians porque era o Cássio, o titular. Ali não tem como. Ali é para ser sombra. É isso. Vamos ver. O Ivan falou depois do jogo. Vamos ver o que o Ivan falou. Estou muito feliz pela estreia. Era uma grande ansiedade, né? Uma grande responsabilidade. Mas a gente passo a passo vai ganhando confiança e agradecer a todos que estão torcendo pra gente. Muito feliz por ter estreado a vitória sem tomar gol. Um goleiro de 1,96 m, e tem lugar que fala 1,97 m, aí tem que perguntar mesmo para ele, que sempre tem essa... Começou na Ponte Preta muito bem, aí foi emprestado lá para o Corinthians. Na verdade, foi para o Corinthians, não foi emprestado, não. Emprestado ele foi para o Zenit e agora veio para o Vasco da Gama, emprestado. Goleiro muito grande, rápido, sai bem no gol.
É Beto Richa é Vascão, né? E Beto Richa falou, a gente não pode se empolgar, a gente, né, o torcedor de uma maneira geral, porque é um time, você vê, não tem ninguém conhecido ali. O primeiro gol foi uma boa jogada do Vasco, o segundo um erro individual, que também faz parte do futebol, e no final fez o 3-0. Mas eu acho que já chega diferente. A gente não sabe qual time que o Vasco bota quarta-feira em campo, na tela da Band, a gente torce para que seja titular, até porque o regulamento da competição só permite escalar 3 vezes o time reserva, o Vasco já botou 2, queimaria logo a terceira, e eu espero que não faça, porque o torcedor está ansioso para ver os reforços. Mas já dá uma moral, né, João? Dá muita moral, e vou te falar, vai com o time titular, né? Porque senão não faria sentido nenhum pedir adiamento do jogo do Botafogo de hoje. Pediu adiamento porque queria botar time titular. Aí o jogo foi transferido para o dia 16 de fevereiro, deixou de ser hoje. Beleza, quarta-feira tem compromisso com a Lusa. O torcedor do Vasco quer ver esse time jogar de perto. Então nada mais justo que coloque o time titular, até pela questão mesmo, como você falou. Tem que correr atrás, o Vasco só tem 2 pontos no campeonato. O Bangu tem 7. Já são 5. Venceu de novo ontem, né? Venceu de novo ontem por 1-0, um jogo difícil que o Bangu fez. Então, assim, contra a própria Portuguesa, que será adversária do Vasco na quarta-feira, a expectativa é muito boa, GV. Eu tenho a impressão que o Vasco vai sim entrar ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca, mas tem que entrar logo com esse time titular. E assim, o golaço do Figueiredo. Golaço. Só que agora, quando a gente começar a botar campinho aqui, quarta-feira você, torcedor do Vasco, vai ver o nosso campinho aqui, o do Donos da Bola com o time do Vasco. Cara, agora o Vasco tá montando um time forte. Porque você começa lá, você tem o Ivan, aí você tem a base da defesa do ano passado. Quer dizer, base não, né? Os dois mas laterais. Você tem o Bambu, aí chegou agora o Piton, aí o Mita na direita. Quem? O Mita na direita. O Mita na direita, que é bom jogador, ficou uma boa impressão mesmo com a derrota lá pro River. Aí já tem o Nenê, que é do ano passado. Tem o Pedro Raul no ataque. Tem o Figueiredo, voltando a jogar muita bola. Você lembrou muito bem, Alex Teixeira, Sim. Que teve para sair. Então, assim, hoje... Jair, Orediano. O volante que joga em qualquer time do Brasil, ou em 90% dos times, o Orediano quer reforço. Hoje o torcedor vascaíno olha e fala assim, peraí, hoje eu tenho peça. Tem. Barbieri hoje tem peça para trabalhar. Então vamos ver o que o Barbieri falou sobre isso. Eu acho que apesar do resultado, eu vou voltar naquilo que eu falei depois do River, é um início de trabalho, é um processo, é um começo. Claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando ser melhor a cada partido, as oscilações vão acontecer. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Eu acho que foram 2 coisas que a gente fez hoje, mas com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. Se eu pudesse dar um recado para o torcedor, para o jogador do Vasco, eu sei que muitos deles assistem a gente, escutem o Barbieri. Esse cara, taticamente, é muito bom treinador. Eu acompanhei ele na base do Flamengo. O Flamengo principal dele, quando ele foi treinador, não era um Flamengo ruim, mostrou bons jogos. E aí a gente, né, ele foi para o Red Bull Bragantino para um projeto legal, uma mentalidade mais europeia. O time dele foi à final da Copa Sul-Americana, era ele, né? Quando o Red Bull foi à final contra o Atlético Paranaense. Final de Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino. Não é o Red Bull Leipzig ou o Red Bull da Áustria, que é time com peso, com muito dinheiro. É um projeto em final da Copa Sul-Americana. Depois desandou o trabalho lá, perdeu muitas peças. E futebol, vocês sabem que é muito de ciclo, mas esse cara é bom treinador. Tomara que dê liga, que o jogador do Vasco entenda o que o Barbieri está tentando passar. Eu acho que ele deve ter uma boa didática, porque é um cara muito moderno, usa lá os recursos de inteligência que ele tem, para a gente ver o Vasco brigando lá em cima, né? E tomara que o torcedor do Vasco tenha um pouquinho só de paciência. Eu sei que é chato pedir paciência para o torcedor do Vasco, depois do ano passado tão sofrido e difícil. Mas tenha só um pouquinho pelo Maurício Barbieri, que ele vai entregar. E eu ouso dizer, pode ser até um pouco polêmico, mas o início de processo de SAF em termos de peças do Vasco me anima mais do que o início de processo do Botafogo de SAF do ano passado. As peças que o Vasco está colocando nesse início de processo SAF são mais animadores do que aquele Botafogo do ano passado, que começou ainda, como você gosta de falar, meio claudicante, meio devagar. Treinador à distância. O Luiz Castro demorou para chegar, o Maurício já está aí, o Vasco fez investimento pesado lá fora, trazer o Orediano não foi barato, trazer o Mita, enfim,
Trazer o Jair não foi barato. O Pedro Raul, muita gente querendo. Exatamente. Então ele entrou no mercado, brigou pela concorrência e venceu. O Ivan também é um baita goleiro que todo mundo estava de olho. Eu achei uma sacada de mestre. O início do Botafogo não tinha essas peças. Foi ter depois do segundo semestre com o Tiquinho, Marçal. Foi diferente. Foi diferente. O Vasco guardou o dinheiro. Quando resolveu, vamos pra pista. Bora. O Botafogo começou, pum, Isso. pum. Até funcionou no final. Mas teve uns 6 meses ali de dor, né? Oscilando muito, É, torcedor de dor. inseguro. Torcedor boladão. Isso. Enfim, agora parece que tá tudo entrando nos eixos. Eu, de novo, tomara que quarta-feira o Vasco bote o time principal, Carlinhos. O Vasco A mais para jogar o Campeonato Carioca. Para quem não puder comparecer, vai assistir na tela da Band ao vivo em casa. É, o que o torcedor espera. E como o Lidton falou, a torcida do Vasco tem que ter paciência, né? Eu sei que é difícil, pelo ano passado, que foi muito sofrido. Na verdade, o torcedor do Vasco vem sofrendo há muitos anos, Muito né? tempo. Então, assim, é o que a gente espera, mas só que nós não somos o treinador, nem diretor, então vamos ver o que eles vão fazer. Muito bem.